Alina, eu não tenho dinheiro para investir em cabelo. Como é que eu devo proceder em relação a isso? Gente, eu acho que esse é o maior medo de vocês que estão começando agora e é o maior mito que existe no Mega Hair hoje, que para começar precisa ter cabelo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e bem-vindos de volta ao nosso quadro Alina Responde, que é o momento que eu respondo as dúvidas de vocês que vocês me deixaram tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a Impercept, a minha técnica, e a minha equipe juntou algumas perguntas para eu poder responder para vocês. São dúvidas bem gerais, então eu acho que vai ajudar bastante gente. E presta atenção aqui. Se você tem dúvidas sobre a carreira, sobre a técnica ou sobre o Mega Hair em si, se inscreve no canal, tá? A primeira coisa que você tem que fazer e ative o sininho, porque aqui você está no lugar certo para consumir esse tipo de conteúdo. E se você tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar aqui hoje, ou alguma coisa que você já tenha dúvida aí, deixa aqui nos comentários para mim ou lá no Instagram, porque a gente vai sempre trazer as dúvidas para cá para responder e ajudar vocês, tá bom? Eu não vou enrolar muito não, já vou começar a responder porque tem bastante dúvida aqui e eu quero conversar com vocês muito ainda no decorrer do vídeo. Vamos lá! Vamos lá então, primeira pergunta, essa é uma dúvida de muita gente, tá? Alina, qual a etnia de cabelo que eu posso usar em todos os tipos de cabelo? Essa pergunta não vai ter uma resposta da forma que você gostaria de ouvir. Por quê? Cada etnia de cabelo tem um perfil de cliente para usar. Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum a gente ter um tipo de cabelo mais escuro, de textura de média a fina. Então aqui, para as brasileiras, mais aqui na região do Nordeste, por exemplo, a gente usa muito o brasileiro regional. Se vocês têm mais dúvidas sobre isso, aqui no canal tem vídeo falando sobre cada uma das etnias, tá? Mas agora eu vou dar uma pincelada entre elas para vocês entenderem um pouco mais. O brasileiro regional, ele é naturalmente mais escuro. Então aqui, Nordeste, Norte, uma parte do Sudeste, o pessoal tem mais o cabelo escuro. Só que se você me pergunta, Alina, qual é a etnia que eu posso usar em todos os tipos de cabelo? Um brasileiro regional, por exemplo, não ia conseguir atender aquela sua cliente loira, naturalmente loira, com cabelo muito claro, muito fino, sabe aquele cabelo fininho de criança? Então não tem como eu dizer, usa essa aqui que vai dar em todas elas. Não tem. Mas o brasileiro regional você vai conseguir trabalhar com uma grande quantidade de clientes, tá? O brasileiro do Sul, ele é igualmente ótimo, só que ele é um pouco mais caro do que o regional, só que a gente tem uma variedade de cores maior, então você vai ter um loiro natural, você vai ter castanhos, do claro ao escuro, você vai ter fios muito mais finos, mais sedosos. Se você já tiver capitalizada para isso, ótimo, você pode incluir aí o brasileiro do Sul. Porém, quando aquela sua cliente de cabelo mais grosso, mais poroso chegar, ou aquela sua cliente de crespo alisado chegar, que é aquele fio um pouco mais poroso, e você só tiver o brasileiro do Sul para oferecer, como é que você vai fazer? Vocês estão vendo a complexidade dessa pergunta? Então, assim, o ideal é vocês aprenderem sobre cada uma dessas etnias e na hora que vocês forem montar um lote de cabelo para trabalhar, lembrando que você não precisa fazer isso no início da carreira. O ideal para você que está começando é começar com a sua mão de obra. Não inventa em investir no cabelo no início se você não está capitalizada para isso, tá? Já já a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas se você já for uma profissional da área ou tiver alguma reserva financeira específica para isso, faz uma mesclagem aí no seu lote. Deixa eu falar um pouquinho sobre os cabelos importados, que são os cabelos de fora, né, que a gente traz aqui para dentro do Brasil, que são fios bons, mais baratos e que você consegue trabalhar. Alina, qualquer tipo de etnia que você indica? Não, tá? Não. Vocês vão me perguntar nos comentários, eu tenho certeza. Alina, e o indiano? Já vou começar falando. Eu não gosto, eu não recomendo. Por quê? Porque eu, como usuária de Mega Hair, eu já tive uma péssima experiência com o indiano e como profissional eu também já tive uma péssima experiência. Então, para mim, para o meu perfil profissional, não compensa ficar aventurando de fornecedor em fornecedor para ver se eu acho um indiano bom. Eu não gosto.
tá? Você aí, eu respeito se você quiser tentar, se você gosta de trabalhar com indiano, ok. O indiano, o problema dele é a forma de captação. Depois vocês dão uma pesquisada sobre como é feita a captação do cabelo indiano, que vocês vão entender do que eu tô falando, tá bom? É um fio mais fácil de embolar na cabeça da cliente. Então ele pode chegar aí super bonito, mas no dia a dia da cliente não vai ser prático, tá? Vai embolar, o fio, as pontas são um pouco mais finas, então eu não gosto. Eu gosto de um resultado muito mais satisfatório para a cliente. Então, quais são os importados que eu indico para vocês? Primeiro, peruano, é um fio muito legal, um fio bem resistente, ele parece com o brasileiro regional, mas vocês têm que procurar em um fornecedor bom, tá bom? O fato de ser peruano não significa que o cabelo vai ser ótimo, não, tá? Depois, o vietnamita, que ele parece ali um pouquinho o peruano, ele é um intermediário entre o peruano e o indiano. Ele não tem tanto esse problema de embolar, mas ele é um fio mais barato, vocês podem começar com ele também. O fio russo, no começo da minha carreira eu trabalhei muito com ele, só que hoje em dia, por causa da alta do dólar e por causa da qualidade do cabelo mesmo, eu não acho que compense tanto. A vantagem do russo é a cartela de cores que vocês vão achar. Vocês vão achar o cabelo russo do branco, daquele platinado bem branco, da cor dessa mesa, até o preto. Uma cartela gigantesca. Porém, são fios processados quimicamente, então eles são todos descoloridos e são pigmentados em todas as cores para ajudar aí as profissionais. E quando a gente fala em processamento químico, a gente sabe que o cabelo vai vir um pouco mais ressecado, aquela ponta não vai vir tão linda, cheia de movimento, então eu não acho hoje que compense o preço para o cabelo russo. Se você quer um cabelo russo, você vai achar brasileiro regional e do sul mais ou menos no mesmo preço. Então, vamos lá, só recapitulando. Para começar, não precisa investir em cabelo, certo? Se preocupe em capitalizar com a sua mão de obra. Mas se já está no momento de você se preocupar com o cabelo, faça uma diversificação de fios, porque não vai ter um fio que você consiga trabalhar com todas as clientes. Ou porque o cabelo dela não vai ser compatível com uma etnia só, ou porque o capital, o poder aquisitivo dela não vai ser compatível com todos aqueles fios. Imagina só, você só ter brasileiro do sul para oferecer e chegar uma cliente que não tenha o valor para pagar, mas que tenha o sonho do mega hair para você realizar. E aquela cliente, ela poderia ter sido atendida com um vietnamita, por exemplo. E se você não tem, a cliente vai voltar para casa sem realizar o sonho dela. Então pensem sempre assim, na hora que for montar um lote, pega um pouquinho de cada, tá? Os tamanhos que mais saem, que mais vendem. 50, 60 e 65 são os cabelos que mais vendem. Então vocês coloquem aí esse tamanho, pega um pouquinho de cada etnia, estudem mais sobre isso aqui no canal. Tem vídeo sobre etnias de cabelo bem mais explicado, tá? E depois vocês tomam essa decisão, combinado? Vamos mais uma então. No caso da cliente ter o cabelo ou pedir para eu comprar, terei que confeccionar, certo? Certo. Quanto tempo leva? Bom, isso depende muito se você já está preparada tecnicamente, tá? Uma iniciante, por exemplo, especificamente na técnica Impercept, vai levar aí em torno de 1 hora para confeccionar o cabelo todo, tá, gente? É bem rápido, tá bom? A confecção. Quando você já está na ativa ali, já trabalhando, as coisas vão mais no automático. Então, uns 40 minutos, 30 a 40 minutos, você já vai ter um cabelo totalmente confeccionado. Então, é legal essa pergunta para vocês saberem que a aplicação é muito rápida, a confecção é muito rápida, você não vai se cansar. As minhas alunas dizem que o processo de confecção acaba sendo uma terapia, e é mesmo porque é um trabalho ali manual e importante, que qualquer pessoa consegue fazer. Independente se você é da área da beleza, se não é, se nunca viu um cabelo na vida, você vai aprender a fazer. Então é bem rapidinho, bem prático e aprendendo da forma correta, você vai conseguir confeccionar em poucos dias, tá bom? Vamos para mais uma então. Alina, mega hair pode pintar? Ou eu já coloco pintado na cliente? Essa é uma pergunta também bastante frequente. E assim, pode pintar?
Pode. Se você trabalha com cabelo humano, é completamente possível você fazer qualquer tipo de procedimento químico nesse cabelo. Então, ou coloração, ou descoloração, ou química de alisamento, permanente, enfim, você pode fazer qualquer coisa. O que é que eu recomendo? Eu não gosto de fazer na cabeça da cliente. Eu gosto sempre de preparar a cor ou o processo químico que eu tenho que fazer fora do cabelo e já fazer a aplicação com ele todo certinho. Por quê? Eu já falei para vocês em outro vídeo que para o tempo de manutenção da Impercept ou de algum outro método adesivado chegar a 3 meses, que é o que a gente busca, é bom a cliente ficar 2 dias sem lavar esse cabelo depois da aplicação. Então pensa aí que você faz a aplicação na cabeça da cliente, fez todo o procedimento e vai fazer um processo de coloração, por exemplo. Vai ter que levar a cliente para o lavatório para enxaguar, certo? Você vai acabar lavando aquele cabelo na hora que aplicou. Vai cair? Vai soltar? Não. Mas pode ser que aquele mega hair, aquele procedimento não chegue a 3 meses porque a colinha não secou bem ali, tá bom? Então eu sempre gosto de fazer todos os procedimentos, seja de alisamento, de coloração, descoloração, fora da cabeça, tá? Aí eu peço para a cliente aprovar, a cliente ver tudo direitinho e depois eu faço a aplicação, tá bom? Isso é uma orientação. Você pode tentar fazer na cabeça da cliente, não tem o menor problema. Nessa profissão, gente, tudo é teste. Mas em todos esses anos que eu venho testando de tudo, esse é a técnica que eu mais gosto de utilizar. Porque a gente tem um maior controle sobre cor, sobre acabamento do procedimento que a gente está fazendo, sobre a aprovação de cor, porque pensa aí na possibilidade de você ter feito uma cor e a cliente não gostou, eu queria um pouco mais claro, queria um pouco mais escuro. Na cabeça já aplicado, vai ser muito complicado de fazer, tá? Então faz fora da cabeça, a cliente aprova, olha o fio tudo certinho, você vê se está compatível, encosta um no outro e faz a aplicação. Isso vai adiantar muito a sua vida, tá? Vamos lá para mais uma. Alina, comecei a treinar o tecimento do mega hair agora. Dá certo em máquina caseira? Agora eu vou passar uma opinião minha, tá, gente? Para treino, dá para fazer em máquina caseira, tá? Para entregar um acabamento impecável para cliente, eu prefiro que seja uma máquina profissional. Mas o que é que eu falo sempre para vocês? São 2 pontos. Se você quiser ter uma máquina em casa, se você mesma quiser fazer, você pode. Uma máquina de costura, que é o que ela se refere aqui, nova, vai custar aí uns R$1.000 e poucos. Se você vai pro OLX ou procurar uma semi-nova, você vai achar aí entre uns R$400 e R$600. É o que as minhas alunas geralmente fazem. Mas qual é o ponto mais importante? Você não precisa ter máquina de costura para começar a trabalhar, tá bom? Você não pode usar isso como impedimento para começar na carreira. Por quê? Porque a costura, o acabamento da costura, seja no ponto americano, na Impercept, na Invismo, enfim, você pode terceirizar esse serviço. Como assim, Alina, terceirizar? Vê uma costureira aí perto de você, na sua cidade, alguém que você conheça. Com certeza você conhece alguém que tem uma máquina de costura em casa. Mostra a aula para essa pessoa e em 5 minutos essa pessoa vai entregar esse acabamento que você precisaria fazer com a máquina de costura. Então foi assim que eu comecei. Eu não quis investir, eu não podia, nem quis investir no início numa máquina de costura. Eu não podia comprar nenhuma caseira, nenhuma profissional. Então eu terceirizava esse serviço. Na época eu pagava uns R$20, R$25 para confeccionar o cabelo de uma cliente. Então você coloca no custo desse cabelo aí uma taxa que essa costureira vai cobrar e você entrega o acabamento para ela. Eu vejo muita gente olhando essa parte da máquina como uma objeção, como um fator que vai atrasar o seu ingresso na carreira. E não é nada disso. Isso é uma parte muito fácil de você resolver. Então, se você tem uma máquina em casa, geralmente a gente tem uma máquina caseira, né? Uma máquina doméstica, você pode treinar. Por que que eu não gosto da máquina doméstica? Porque o cabelo ele precisa correr muito fluido na máquina e a máquina doméstica ela foi feita para trabalhos um pouco mais simples. Então pode ser que a máquina engula um pouquinho aquele cabelo, embole um pouco,
o ponto ele não é tão preciso quanto uma máquina profissional. Então, ao invés de você investir em uma máquina caseira, uma máquina doméstica, por exemplo, que deve ser aí seus 300 e poucos reais, dá uma olhada numa profissional semi-nova, tá? Porque aí você já vai começar a treinar da forma correta, já vai pegando o jeito. E se você me disser, Aline, eu não gosto de máquina de costura, não levo jeito de jeito nenhum, eu não quero, não vou ter tempo, não precisa. Procura uma pessoa que tenha facilidade com máquina, procura uma costureira na sua região, faz um acordo aí de uma taxinha com ela e pronto. Delega essa parte para a costureira, você faz a confecção da base toda certinha. A parte da costura é um acabamento, muito rapidinho. Então você faz toda a confecção, entrega para ela para fazer o acabamento, paga uma taxinha, pronto, tá resolvido o seu problema, tá? E lembrando, você pode começar a trabalhar com mega hair sem precisar de máquina nenhuma, nem para acabamento. A fita adesiva convencional, por exemplo, você não precisa nem de prensa para fazer, nem de máquina de costura para fazer, e você começa a ganhar dinheiro bem rápido, pode se capitalizar com isso e investir na sua máquina se você quiser. Se não quiser, tudo bem. Contrata aí uma costureira, faz essa parceria e pronto, tá resolvido o seu problema, tá bom? O que não pode é você se segurar, você atrasar o seu crescimento profissional por causa disso, porque isso não é desculpa, tá bom? Vamos para mais uma então, e essa é uma das que eu recebo todo santo dia. Aline, eu não tenho dinheiro para investir em cabelo, como é que eu devo proceder em relação a isso? Gente, eu acho que esse é o maior medo de vocês que estão começando agora. E é o maior mito que existe no mega hair hoje, que para começar precisa ter cabelo para vender já de início. E não, eu sou a prova viva de que você não precisa de cabelo para começar. O que é que você precisa para começar? Saber fazer a técnica. É apenas a sua mão de obra. Tá, Aline, eu vou saber fazer a técnica, mas e o cabelo? Como é que eu vou fazer? Aí a gente traça uma estratégia diferente para você. Você vai fazer a sua captação de clientes, como qualquer profissional, tendo ou não cabelo. A cliente vai chegar para você, você vai avaliar essa cliente da forma correta e você vai indicar que essa cliente compre o cabelo e traga para você. Ela vai fazer o trabalho inverso. Ela vai comprar mediante a sua orientação e vai trazer para você. Você vai confeccionar e aplicar. Uma outra forma. As clientes que já usam mega hair estão aí insatisfeitas, que eu nem preciso falar que são muitas. Então são clientes que estão ou no método adesivo e não gostam do acabamento, a aplicação não tá legal, a técnica que fizeram nela não tá legal, porque a gente tem aí um monte de gente fazendo sem saber fazer, infelizmente. A gente tem clientes que usam outras técnicas e estão insatisfeitas. Então você pode usar essas clientes que já têm o cabelo e faturar na troca do método. Então a única coisa essencial que você precisa ter é saber fazer a técnica. Porque o seu conhecimento está na palma da sua mão, é você ali confeccionando e o seu faturamento vem daí. Eu sempre falo para vocês do tão sonhado 830, que são os R$800 de faturamento em 30 minutos, que é o tempo de procedimento da Impercept. Esse faturamento é sem você precisar investir em cabelo, é o faturamento da sua confecção e da sua aplicação. Se você for investir em cabelo, você vai agregar esse valor ao seu procedimento, você vai faturar muito mais. Mas de início você não precisa. Eu até indico muito a vocês que estão começando agora para que não invistam em cabelo no início. Por quê? Porque o investimento em cabelo, ele engessa o seu capital ali. Vamos supor que você comprou 1 quilo de cabelo, tá? Um lote, comprou ali 1 quilo. Se você está fazendo a sua captação de cliente agora, se você está começando nas suas redes sociais agora, se está entendendo como é que funciona esse universo do mega hair agora, pode ser que você fique ali 1 mês com aquele cabelo parado, até você entender como é que funciona esse tipo de coisa, né? Quando você não tem o seu capital parado ali, a sua mão de obra vai ficar mais barata, porque você não tem o valor agregado que seria o valor do cabelo,
Você vai fazer a sua captação especificamente para a sua mão de obra. Então, a cliente chegou para fazer o orçamento com você, você vai agir da mesma forma que se você tivesse cabelo. Então, vai avaliar, vai orientar da forma correta. Vamos lá, um exemplo. Chegou uma cliente de preenchimento de pontas, que vai precisar de 100 gramas. Você vai avaliar o cabelo dela, você vai ver que ela precisa de um cabelo escuro, de um cabelo de 50 centímetros, 100 gramas. Ao invés de você fazer a venda, você vai dizer para sua cliente comprar o cabelo e trazer para você. Se você olhar aqui no canal, já tem um vídeo onde eu te ensino a fazer uma captação de fornecedores para você ter a sua listinha aí de fornecedores para indicar para sua cliente. O mais legal é que, se você for a minha aluna, você vai ter a minha lista de fornecedores. Então, onde eu compro, você vai saber onde é que eu compro e vai comprar também. E eu não tenho nada com isso, não ganho em cima disso nem nada. É para facilitar para vocês mesmo. Então, o que você tem que fazer para começar é aprender a fazer a técnica, então se preparar tecnicamente, aprender a confeccionar, aprender a aplicar. E pronto, o dinheiro vai começar a entrar, o seu faturamento vai começar a entrar, suas clientes vão começar a chegar. Gente, eu trabalhei muito tempo sem precisar investir em cabelo. Eu não queria, o dinheiro já estava entrando, mas estava tão tranquilo que eu só fui pensar em agregar a venda de cabelo depois, tá bom? Então, se você não quiser investir em cabelo ou não puder investir em cabelo no início, não invista. Comece com a sua mão de obra, trabalhe, se capitalize para depois você pensar, tá, eu quero investir primeiro em quê? Eu quero abrir um estúdio? Eu quero arrumar meu espaço? Eu quero fazer uma contratação? Quero investir, sei lá, numa máquina? Eu quero investir em cabelo? Depois você se organiza e pensa nisso. De início, não precisa, não use isso como desculpa. Tá? O que eu senti aqui é, Alina, eu não tenho dinheiro para investir em cabelo, como é que eu tenho que fazer? Antes de você usar isso para atrasar, eu já digo logo, use isso como motivação para você começar agora, porque se você não tem dinheiro, você precisa ter. E a única forma de você ter dinheiro é começar a trabalhar. E se você não tem dinheiro para comprar cabelo agora, é com a sua mão de obra que você vai salvar. Tá bom? E vamos lá para a última pergunta de hoje, mas não menos importante, deixei ela para o final para conversar um pouquinho mais com vocês. Alina, eu devo começar com a técnica Impercept? E a resposta é sim. Deixa eu explicar para vocês. Quando eu falo para vocês que o Mega Hair é uma carreira super promissora, que está começando agora, que os olhos do mundo estão voltados para nós agora, eu estou falando desse novo mercado de Mega Hair que está nascendo agora através de nós aqui. Porque o Mega Hair existe há muitos e muitos anos, só que com aquelas técnicas antigas, com acabamento ruim, com aplicação que dói, que não tem o que a gente busca hoje. Então pensa comigo, você entrando na carreira hoje, vai trabalhar com a técnica errada, com aquela técnica mais antiga. O que é que vai acontecer com você? Você vai aplicar, vai atender uma cliente em muitas horas. Vamos pegar a queratina, por exemplo, como muitas pessoas fazem começando, né? Você vai aplicar aí em uma cliente entre 6, 8, às vezes 10 horas. Eu já levei 12 horas para atender uma cliente. Só aí você perdeu seu dia de trabalho, que você só pôde atender uma. Perdeu sua saúde, sua coluna está acabada, né? E perdeu a chance de valorizar muito mais o seu serviço. Por quê? Aí entra toda aquela história de diferenciação que eu sempre trago para vocês. Se vocês estão entrando na carreira agora, ou até vocês que já trabalham com Mega Hair e não estão tendo o resultado que gostariam, vocês precisam se diferenciar no mercado. E a diferenciação ocorreu de uns 4, 5 anos para cá. As técnicas começaram a se voltar muito para a saúde capilar, para a praticidade de aplicação, para o acabamento imperceptível, para a naturalidade, para o fato da gente não precisar usar a cabeça da cliente inteira, da gente conseguir distribuir em pouquíssimas faixas o cabelo da cliente e entregar um resultado incrível. Então me responde aí você, qual é o sentido de você entrar na carreira hoje para fazer o que todo mundo faz? Porque é o que está todo mundo fazendo, o que todo mundo já trabalha com Mega Hair, já faz as técnicas antigas. Você vai entrar nesse mercado com essa concorrência, onde as clientes já sabem
que existe acabamento imperceptível. E se eu levantar aqui para vocês, ó, a Impercept, ela tá aplicada aqui. Bem aqui, ó. Provavelmente vocês vão sentir dificuldade de ver que tem mega hair aí. Por quê? Porque a Impercept, ela é focada em não parecer que é um mega hair, coisa que não acontece com as técnicas antigas, tá? Então deixa eu orientar vocês sobre uma coisa. Vai começar a trabalhar com mega hair agora? Tá pensando em começar a trabalhar ou já trabalha e não tá conseguindo sair do lugar? Pensa comigo, o que é que a sua cliente quer hoje? O que é que você, como cliente, ia buscar numa técnica hoje? Custo-benefício, acabamento incrível, imperceptível, praticidade, naturalidade, saúde, uma técnica que não seja agressiva ao cabelo, que não vá doer sua cabeça, tem que ser confortável. E onde é que tá tudo isso que a cliente busca, se não for na Impercept? Porque nas técnicas antigas é que não é. Então, se você entra na carreira e vai trabalhar com o que todo mundo já faz, vai ser mais difícil de se diferenciar e você vai estar oferecendo o que você sabe que a cliente não quer mais. Então, qual é o sentido disso? É como eu sempre falo sobre as cabeleireiras, por exemplo, que estão aí se esforçando bastante, tendo que baixar preço para atrair a atenção da cliente, porque a cabeleireira, os salões de beleza em si, eles oferecem sempre o mesmo serviço, né? Corte, escova, mechas, química, todo mundo oferecendo a mesma coisa. Então, como é que você se diferencia? Trazendo uma técnica de mega hair que realiza sonhos e que oferece tudo o que a sua cliente quer. E é isso que você vai fazer. Se você está entrando no mega hair agora, você vai oferecer o que todo mundo está fazendo? Você vai ter que baixar preço para se diferenciar. E é isso que eu não quero que vocês façam. Se desvalorizar para ter cliente. É o contrário disso. A Impercept, o fato de você estar trabalhando com a melhor técnica do mercado, com o que a cliente busca, vai valorizar muito mais você como profissional, tá? Você vai se impor muito mais, a sua mão de obra, então você vai conseguir cobrar da forma que você acha que merece. E é assim que você vai ter sempre uma agenda cheia, sem precisar estar baixando o preço, sem precisar estar brigando com concorrência. Então comece da forma correta, porque é isso que vai ser o diferencial no seu início e para você que já trabalha no seu tempo, no seu resultado a partir de agora. E é exatamente por isso que a Impercept nasceu, para unir tudo que a cliente busca, tudo que a cliente precisa em um procedimento de mega hair e tudo que você, profissional, precisa, que é valorizar o seu trabalho, ter maior rotatividade de cliente, ter uma aplicação muito rápida, muito prática e ter menos desgaste físico e mental para que você consiga trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, crescer profissionalmente, realizar sonhos. E é assim, gente, que as coisas começam a acontecer. Não se preocupem, porque a gente sempre traz para vocês conteúdo sobre carreira, sobre a Impercept, então fica aqui comigo, se inscreve aqui, eu já pedi para vocês, mas vou relembrar, se inscreve aqui no canal, porque tem muito conteúdo que vai fazer você abrir a sua cabecinha aí para esse novo mercado de mega hair. Deixa o like aqui para mim se você gostou desse vídeo e deixa as suas perguntas aqui embaixo, porque as perguntas de vocês é que geram mais conteúdo aqui e é assim que eu vou conseguir ajudar mais pessoas, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem até o final e até o próximo vídeo.